Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo este realizado pela Sociedade Espírita Obreira do Senhor, de Curitiba, Paraná. Estamos estudando, e eu gosto sempre de informar as pessoas no início dos estudos, porque muitas pessoas adentram aí pelos canais, pelo canal do YouTube, pesquisando, enquanto nosso estudo, elas entram pela primeira vez, que nossos estudos, eles são transmitidos ao vivo, às 19 horas, nas sextas-feiras, e aquelas pessoas que desejarem participar, é só entrar lá no nosso site, fazer uma inscrição, lá tem todos os procedimentos que a pessoa deve fazer para entrar num grupo de WhatsApp e receber o link para o estudo. Todos são bem-vindos, não importa a região que a pessoa esteja, né? E, como o estudo é gravado, esses estudos, eles ficam lá, eles podem ter acesso aos estudos anteriores, lá na nossa página, que é o www.senhor.org.br, no canal do nosso YouTube, como está ali na apresentação, e lá você vai encontrar não só esses estudos anteriores desse que nós estamos estudando, mas também estudos da Revista Espírita, estudos do magnetismo e uma gama de informações aí pertinentes à doutrina espírita. Como eu estava dizendo no início, nós estamos no estudo 34. Esse estudo, estamos estudando aí na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E nesse estudo de hoje, nós estamos dando continuidade da lei do progresso, que são várias leis, que é a sexta lei, né, que é a lei do progresso. E dentro da lei do progresso, nós vimos nos estudos passados povos degenerados, vários tópicos, e hoje nós vamos entrar no tópico da civilização. Então, Kardec vai fazendo perguntas sobre essa lei, né, da lei do progresso, e aí agora ele faz referente à civilização, na questão 790. É um progresso a civilização, ou, como entende alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Aí o Kardec faz a pergunta item A. Será racional condenar-se a civilização? Uma pergunta interessante, né? Porque de acordo com a resposta, Kardec faz uma outra pergunta aqui que instiga a resposta diferente. Então, o Espírito responde: condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Na 791, apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Olha. Na 792, Kardec pergunta: por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos, nem dispostos a alcançá-lo. Ele faz uma pergunta A, nessa mesma questão. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Aí ele cita ali a questão 751 a 780, né? Foi falado sobre isso.
E na 793, por que indício você pode reconhecer uma civilização completa? Interessante, muito interessante essa resposta, né? Porque a gente sempre pensa na civilização, a gente pensa nos bens, em todas as questões intelectuais, né? Mas olha a pergunta: reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantado, porque tendo feitos grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito, não, vou repetir, todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizado, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, serei apenas povos esclarecidos, que hão percorridos a primeira fase da civilização. É interessante que nos estudos anteriores, quando nós falamos ali sobre o desenvolvimento, né, aí aquelas duas questões da intelectual e moral, né, e aí até foi, ali coloca-se bem claro, que a intelectual, normalmente, ela vai sempre antes, né, mas só quando houver o equilíbrio das duas, que aí sim você terá completa. Aí ele vai, na civilização, ele é a mesma linha de pensamento, né. E aí o Kardec faz um comentário sobre isso. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, né, nem por isso, entretanto, construir menos um progresso natural necessário, que traz consigo remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. Males que desaparecerão todos com o progresso moral. Interessante, né, gente? Olha aí. E Kardec continua. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada na legítima acepção do termo, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade. Olha. Em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade. Que frase, né? Cabe muito bem no dia de hoje, né? Em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Em que as leis nenhum privilégio consagre, sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Olha. Em que, com menos parcialidade, se exerça a justiça. Em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas.
em que exista menor número de desgraçados. Enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo dele não faltar o necessário. Olha, gente, vale a pena voltar novamente isso aqui, estudar, porque é profundo, hein? Muito profundo mesmo esses estudos, né? Servem muito bem para os dias atuais. E continuando aquele os tópicos na lei do progresso, agora é progresso da legislação humana. 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todas as compreendessem bem. Se os homens a quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São necessárias leis especiais. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis. E eles a fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos estáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos a se identificarem com a lei natural. Kardec faz mais um comentário aí sobre esses tópicos. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem então que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Influenciado, porém, pelas suas paixões, o homem não raro ha criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, esta só pôde consagrar o direito do mais forte. 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui a necessidade? Olha, a gente já ouvi essa pergunta várias vezes, aqui, né, agora, né, que fala, pô, a lei não deveria ser mais severa e tal, né? Então, sempre estamos ouvindo essas perguntas quando há uma onda muito grande aí de criminalidades, né, de violência. Então, sempre se faz essas perguntas. E olha a resposta. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal, depois de feito, do que lhe secar a fonte. Só a educação pode reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Olha que resposta, hein, gente? Punir o mal, depois de secar a fonte. Olha, só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. 797. Como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? Isto ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas
e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará. Espera. Estamos esperando, né? E essa é uma questão bastante interessante agora também, né? Influência do espiritismo no progresso. Olha. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. E o Kardec faz um comentário sobre essa questão. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente, com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais do que não há hoje mais quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam os vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito. Mas durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fenômeno de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir. O espiritismo só tem que edificar. Profundo, né, gente? O Kardec continua perguntando na 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E olha essa resposta. Né? Destruindo o materialismo, que é uma das sagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar zelada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, no meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E na 800. Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem pouco os homens
que imagine que uma causa qualquer o possa transformar como que por encanto. As ideias, só pouco a pouco, se modificam conforme os indivíduos. Preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo do alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem o único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso o grande bem, pois esse é o primeiro passo que facilitará aos outros. Na 801. Por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Na 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Pergunta que o Kardec coloca, né, que todo mundo pode pensar assim, né? A gente pode pensar dessa maneira também. Olha a resposta. Desejaríeis milagres? Mas Deus os espalha a mãos cheias diante de vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem, não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, eles deixam o mérito de se convencerem pela razão. Bom, gente, ali foi. Falei aquela hora o capítulo 7, ali era o capítulo 8, né? Que agora vamos ser o capítulo 9, que é também ali dentro das leis morais, né? Agora, nesse capítulo, que nós vamos estudar um pouco aqui, é da lei de igualdade. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre a igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. E aí ele começa falando agora, o primeiro tópico, igualdade natural. 803. Que Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E o Kardec faz o primeiro comentário sobre esse tópico. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza.
Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. E aí, no segundo tópico, desigualdade das aptidões. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhe dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução do desígnio da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si, todos os mundos necessários se tornam que os habitantes dos mundos superiores, que na maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Esse que nós já estudamos até anteriormente, alguns estudos, se a gente tirar aí a pluralidade da existência, né, que nós temos várias passagens do mundo terreno, a gente não compreende muito essas desigualdades aí que ele está falando, né, de aptidão. E aí, quando ele vai colocando aqui, que vai reforçando aquilo que nós já vemos, já estamos vindo, já discutindo já nos anteriores, né. No 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro, ou uma posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. E aí o Kardec faz o comentário. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados nele. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar ao progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Aí faz uma pergunta aqui. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas, somente as leis de Deus ou são. Não vês que, dia a dia, ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Estará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros
da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. 807. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Olha a resposta. Merece anátema. Ai deles. Serão, a seu turno, oprimidos. Renascerão numa existência que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. E aí, um outro tópico bastante interessante também, né, que a gente sempre recebe perguntas sobre essa questão, né? Desigualdade das riquezas. 808. A desigualdade das riquezas não se originará dadas faculdades em virtude da qual um dispõe de mais meios de adquirir bens do que outro? Sim e não. Da velhacaria do roubo. Que diz? Aí o Kardec foi perguntar, né? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Que sabes a esse respeito? O Espírito responde. Buscai a fonte de tal riqueza, e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, seja sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga. E eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que o dos homens. 809. Aos que mais tarde herdam a riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo, se ignoram como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar a justiça. Feliz dele se assim compreender, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será reparação levada em conta, porquanto não é raro a este último quem a provoca. 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo? Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Na 811. Será possível e já terá existido igualdade absoluta das riquezas? Não. Olha a resposta, hein? Não. Nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. O item A, o Kardec pergunta novamente. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? É. E olha essa resposta. São sistemáticos esses tais ou
ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com quem sonham seria a curto prazo desfeito pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que vossa chaga social não corrais atrás de quimeras. Interessante que no começo aqui no Brasil, o espiritismo, naquela época, quando existia uma perseguição muito grande para as questões aí de comunismo, de socialismo, muitos, até a própria Federação Espírita teve que fazer cartas, fazer manifestações aí dizendo, portando que o espiritismo não tinha nada a ver com isso, que considerava que o espiritismo era, porque quando ele fala ali da riqueza, quando ele fala das coisas materiais, se alegava que o espiritismo era comunista, né? Vamos dizer, tinha ideia. Se você vê essa resposta aqui, você percebe que não tem nada a ver com isso. O espiritismo jamais condenou os bens, a riqueza. Quando ele fala das questões materiais, do materialismo, ele fala do mau uso da riqueza. E essa resposta que ele dá aqui deve ser bem claro, né? Porque na 811, não, e a gente sabe disso, que nunca vai funcionar essa divisão igual. E aí ele vai explicando pela frente aqui, ó, se a gente for nas seguintes aqui, ele vai esclarecendo melhor sobre essa questão, ó. 812. Por que não ser possível a igualdade das riquezas? O mesmo se dará com o bem-estar? Aí é diferente, ó. Não, mas o bem-estar é relativo. E todo poderia dele gozar, se entendesse convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é que o perturba. Cadê a questão no aqui? Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticar a lei de justiça. Né? 913. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros. Educação moral dos seus membros. Pergunta que ele faz, né? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. E essa outra questão que também é bem interessante. Provas da riqueza e da miséria. Porque Deus concedeu riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. 915. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? São, tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. 916. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si, unicamente. Às vezes a gente ouve falar de algumas
fortunas, né? A pessoa fala hoje aí de bilhões, né? Bilhões e bilhões, muito dinheiro. E aí as pessoas ainda querendo cada vez mais, né? Acho que não é suficiente, e muito, muito mais. É nesse sentido que ele está falando, né? Para que você precisaria tanto assim, né? Claro que a lei do progresso faz que você tem que gerar mais empregos, colocar, se você aplicar corretamente, mas a gente vê algumas situações egoísticas mesmo, de egoísmo puro mesmo. E aí o Kardec faz um comentário bem interessante. A alta posição do homem nesse mundo e o ter autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo da agulha do que entrar um rico no reino do céu. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Esse é outro tópico que está bem hoje em dia, está bem latente aí na sociedade, né? Muito aparecendo muito essas questões, né? 817. São iguais perante Deus, o homem e a mulher? E têm os mesmos direitos? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E aí o Kardec continua perguntando, na 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Olha aí, ó. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para determinar funções especiais. O homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes. A mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargura. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a um deu a força para proteger o fraco e não para escravizar. Aí o Kardec fala o comentário dele. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados a seus cuidados. 821. As funções que a mulher, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as referidas ao homem? Sim, maior até. É ela que dá as primeiras noções da vida. 902. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser
iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Isso é do Evangelho, né, gente? Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. O sexo, além disso, só existe nas organizações físicas, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Deve, por conseguinte, gozar-se do mesmo direito. Então, aí é que é a questão, né? Porque deixa bem claro, e nós já estudamos anteriormente isso, nós, como seres, parece que nós esquecemos isso quando estamos aqui no mundo terreno, né? E nós esquecemos que nós somos espíritos, e espíritos podem, e é assim, né? Na justiça divina, tem que passar por essa experiência, tanto no corpo físico, como no corpo físico do feminino, como masculino, e vice-versa. Teria que passar por todas as experiências, senão não seria igual. Então, não existe um espírito. Ele pode ficar por um período muito mais longo, reencarnando como mulher ou como homem, mas para você, no seu progresso total, né, moral, ele tem que passar por todas essas experiências. Então, ele tem que encarnar como homem, uma encarnação, outra como mulher, e assim vai, que ele falou ali nas questões da riqueza e todas as outras questões. Né? Infelizmente, as pessoas esquecem de tudo isso, né? Só pensam no agora, né? Igualdade perante o túmulo, olha aí. Ó. Essa é outra pergunta bem interessante também. De onde nasce o desejo comicente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Interessante que o Kardec ele vai se aprofundando, é fantástico o estudo da filosofia espírita por causa disso, que ele vai criando outras perguntas para esclarecer melhores essas questões, porque a pergunta às vezes era um pouco direta, então ele vai, mas a suntuosidade dos momentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto, que ele quer honrar a memória do que o próprio defunto? Olha, né? Orgulho dos parentes, desejosos de glorificar a si mesmo. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supõe, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão a singela flor? Supõe que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? E olha que o Kardec continua, quer ver, batendo. Reprovais então, ele mas então, reprovais então, de modo absoluto, a pompa dos funerais? Já que a maneira que foi colocada aquela resposta, né? Mas a resposta, não, quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem. É justo e de bom exemplo. Então, porque a gente vai falar aqui, assim, por exemplo, o próprio túmulo de Kardec, né, em Paris, né, que os caras fazem umas pompas danadas, criaram um monte de coisa lá. Então não deveria, né? E a resposta deixa bem claro, ó. Não, quando você tem em vista honrar a memória de um homem de bem e justo, de bom exemplo. E aí o Kardec faz o próprio comentário dele aqui.
O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão, tenta o rico perpetuar sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo o destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o que? Ou assim o que era a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações, boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem fará subir um degrau que deseja a hierarquia espiritual. Está lá nas questões 320 e seguintes, né? Bom, gente, era isso que nós tínhamos preparado para hoje. Então, no próximo estudo, nós vamos entrar já no capítulo 10, que fala da lei da liberdade, né? Olha, um outro tema bastante interessante para a gente estudar, né? Bom, como sempre fazemos, ainda temos alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer algumas colocações, alguns comentários, está liberado agora para as pessoas que assim o desejarem. Ninguém? É um tema bastante interessante e as respostas também são muito claras, né? As respostas são bem... algumas pessoas, às vezes eu estava comentando com algumas pessoas, assim, que às vezes não querem estudar as obras básicas, querem estudar outros livros, e aí fala, mas as obras de Kardec são difíceis. Como difícil? Pergunta e resposta. Eu não vejo dificuldade nenhuma da gente entender. É claro que quando a gente está estudando em grupo, assim, falando, ouvindo, é mais fácil. Mas eu não vejo dificuldade. Às vezes eu vejo dificuldade em ver algumas outras obras aí, que a gente vê de alguns autores aí até espirituais, que às vezes tem umas obras, termos muito difíceis e tal, mas o espiritismo não tem. Você vê que o Kardec faz questão, ele faz questão de ir perguntando, complementando, para buscar o máximo possível de esclarecimento sobre o tema colocado, né, gente? Então não tem nada assim de difícil de interpretação, né? Bom, quem gostaria de... Pode falar, Elaine. Olá, turminha. Então, Pereira, eu acho assim, como você comentou, que muitas pessoas acham que é uma obra difícil, e se nós separarmos, como você falou, ela sempre está uma acrescentando a outra, é contínuo, né? E o mais interessante é que são perguntas atuais, né? Por mais que tenha, né, mais de um século, mas são, olha, ali falou de destruir o materialismo, da igualdade da mulher, você comentou que pensaram que a federação teve que enviar cartas, né? Acho que deve ter sido de uma explicação, de alguma forma, explicando que o espiritismo não é comunismo. Tudo isso nós estamos vivendo hoje, na atualidade, né? Estamos vivendo agora, são assuntos atuais, que tem desde adolescentes, os jovens em tudo. Então, as obras, ela, por mais que tenha muitos, como você comentou, estou pegando o gancho do seu comentário, por isso que eu acho necessário, já é o segundo ano que eu estudo o Livro dos Espíritos, e cada ano que a gente faz, né, depois de 4, 5, 6 anos, a gente volta, e parece que esse ano está mais atual ainda. Né? Eu peguei aqui alguns comentários que você fez, lá, o mau uso das riquezas, você falou sobre comunismo, destruir o materialismo, a igualdade dos homens com as mulheres, a função da mulher. Então, são coisas que são, fora outras situações, na severidade, na educação, de poder ensinar aos homens. Então, são assuntos atuais, da agora. Dependendo, é o entendimento de cada um, né? E no próximo estudo, né, esse, nós começamos a falar da desigualdade, toda essa questão das leis morais, vamos falar da liberdade. Aí que nós vamos ver que é mais gritante ainda que se a gente trazer para a nossa realidade de hoje. Né? O próximo estudo é fantástico também para saber como eles querem, às vezes, nos tirar a nossa liberdade, né? Que ele falou ali, a liberdade de nós, nossas opiniões, temos nossas crenças da maneira... Né? E nós temos que respeitar também os outros, né? Temos que entender a desigualdade que está tudo isso. Mas é quando entra na lei da liberdade, novamente, a gente vê tolhido o nosso direito de pensar diferente,
né? Então, realmente, eu acho que é muito atual mesmo. Eu acho que nós estamos numa época propícia. Eu sempre falo no nosso grupo, onde que eu participo, eu sempre, digamos assim, eu sempre coloco essa necessidade de nós estudarmos as obras básicas, que é o momento certo agora, porque é isso que você falou. Nós estamos falando das coisas que estão acontecendo aí. É muito atual. É tudo. Eu estava anotando aqui e comentários para depois eu dar uma lida de novo. Eu falei, é muito atual. Então, acho que sempre temos que estar sempre estudando, começarem, mesmo que já tenha estudado, continuar sempre nas obras básicas, porque, olha só, destruir o materialismo. Tem tanta coisa acontecendo aí, não só no Brasil, em todo o mundo, né? Então, isso é muito necessário. Foi muito lindo o estudo hoje, muito bom. Bom, gente, quem gostaria de fazer a prece, então, para encerramento? Elaine, já que você estava comentando, quer fazer a prece de encerramento? Faço sim. Então, vamos serenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir tantas questões necessárias para o nosso aprendizado, nosso conhecimento. Te agradecer, Senhor Jesus, e nos dê força para sempre resistirmos aos nossos estudos, e possamos sempre estarmos bem, a nossa fé. Nos abençoe, Jesus. Que o seu amor invada o coração de todos nós, e tenhamos uma semana repleta de muita paz e bênçãos em nossas vidas. Que assim seja. Assim seja. Então, boa noite a todos. Até a próxima semana. Boa noite.